Oi, Rafa. Bem? Tudo ótimo e contigo? Tudo bem também. Show de bola, cara. Como é que tá chegando o som aí? Tá legal? Tá legal, tá legal. Então tá legal. Compre- Comprei um microfone novo, eu tô testando ainda, não sei como é que é. Ah, legal, tá bem bom, tá bem bom. Tu me ouve bem também? 100%, cara. Tá, beleza. Show. Cara, como é que tá essa pandemia aí? Aí não, aqui próximo, na realidade, né? Tu mora aqui perto de Sim, casa? sim, estamos pertinho. É, cara, o que que eu vou te dizer, né? Muitas mudanças aí. Muitas, muitas mesmo. Tchau. Tá ali fora. Oi, Rafa. Oi, tudo bem? Uhum. Antes que comece, deixa eu te pedir. Na última aula, tu falou sobre os países, as intenções onde eles estavam. Eu tenho acesso a essa imagem? Sim, sim, posso te passar. Uhum. Obrigada. Eu gostei bastante dela para compartilhar com amigos. Na aula de terça, tu diz, né? Bah, agora eu não lembro. É, tá. Tá, eu vou te passar depois. Eu acho que foi na outra aula no outro grupo de estudos que a gente fez no sábado. É, Ou não, não, agora não lembro. as calibragens dos países, né? Isso, Tá, tá bom? te E passo se sim. cair a internet, a Simone sobe, mas volta depois, tá bom? Tá bom, beleza. A gente já vai começar, tô só dando uns minutinhos. Tem gente que tá entrando e a gente já inicia. Tranquilo. Eu tô passando café, então. E acabei Aí, atrasada, deixa quieto.
Bom, vamos lá, gente. Bem-vindos todos para mais um grupo de estudos da consciência. A gente tem feito um encontro por mês, essa é a ideia de início, né? A gente fez um presencial, a gente ficou um tempo sem, por conta do coronavírus aí. Fizemos um online e estamos aqui na segunda edição online, a terceira do grupo. A ideia é que a gente aqui estude sempre juntos e debata e discuta assuntos que possam nos trazer uma expansão de consciência. Na prática, isso significa a gente ser mais feliz, a gente evoluir como seres e se conectar com o divino, com o poder maior. Então, essa é a intenção principal. Que a gente possa ser a nossa melhor versão, talvez, né? Vamos falar assim. Posso baixar aqui para a gente ouvir o Rafa? Posso baixar para a gente ouvir ele? Eu liguei com o microfone aberto. Então, a ideia é que a gente vai interagindo, tá, gente? Então, no último encontro, a gente até fez um testezinho juntos aí, que era tipo um quiz, né? Que davam já umas discussões a mais. Hoje não tem nenhuma ferramenta, tá? Eu não trouxe nenhuma ferramenta, então talvez não tenha tanto um teste. Oi para quem tá chegando agora. Talvez hoje não tenha nenhum tipo testezinho ou algo assim que vai gerar uma discussão meio naturalmente. Então eu vou pedir para vocês irem interagindo e dando sempre a opinião de vocês, a visão de vocês, porque é isso que vai tornar o assunto mais rico, né? Às vezes a gente até passa nos treinamentos, às vezes em palestras, aulas, aquela piramidezinha do aprendizado que mostra que o aprendizado ele é muito mais retido quando a gente interage, quando a gente pratica, né? Então, quanto mais a gente trocar ideias aqui, mais rico também fica o nosso estudo. Quem quiser pode interagir pelo chat e quem quiser pode interagir via câmera, microfone, etc., do jeito que vocês acharem melhor. Vou compartilhar aqui minha tela, então, para a gente ir para o conteúdo. Tem bastante conteúdo, não sei se a gente vai passar tudo ou não. Eu tentei deixar numa ordem que eu achei que fazia sentido, mas eu não encontrei uma ordem específica que talvez faça sentido. Pode ser que a gente pule slides, volte slides também. Ou não passe todos os slides, enfim, vai depender também do interesse de vocês aí no assunto, como a gente vai caminhando. Hoje a gente vai falar sobre uma lei espiritual, que é a lei do karma. Essa palavra, ela vem do sânscrito, da Índia antiga, e do Pali também, que era um outro idioma da Índia antiga, até mais antigo que o sânscrito. Mas essa lei é uma lei universal, então ela está presente a todo momento, no mundo todo. E, geralmente, na nossa cultura ocidental, isso é dito como a lei do plantio e da colheita, ou a lei da semeadura. A gente colhe aquilo que a gente planta, né? Então, todos nós já ouvimos isso, e a gente ouve isso nas religiões, ouve isso dentro de casa, ouve isso dos nossos avós, né? A gente colhe aquilo que a gente planta. Essa é a essência da lei do karma, né? E a gente vai investigar um pouco isso juntos hoje. Então, o nosso grupo sempre tem bastante base nos ensinamentos dos avatares, como a gente chama, que são os grandes professores espirituais da humanidade, Jesus Cristo, Buda, Krishna, mas também bastante do Dr. David Hawkins, que é um autor que ele coordenou e ele integrou os ensinamentos de todos esses professores dentro do paradigma científico também. Então, ele nos traz uma visão bem ecumênica, eu diria. Então, o que a gente estuda aqui no grupo de estudos da consciência? Só para a gente relembrar, né? O que é a consciência, né? A consciência é o que está por trás do mental, do físico e do emocional. Então, está tudo conectado, no fundo, né? A gente pode praticar a consciência, expandir a nossa consciência, a nossa compreensão de mundo, né? Expandir a nossa felicidade através do físico, através do mental, através do emocional, que é a intersecção dos dois, e através do espiritual, vamos dizer assim, que está por trás, né? Que é a consciência em si. Então, a gente vai vendo sempre essas diferentes esferas. Consciência é aquilo que a gente observa, e aquilo que a gente não observa a gente pode chamar de inconsciência, né? Isso trazendo uma linguagem um pouco mais da psicologia. Consciência também pode ser compreendida como a luz, a inconsciência como a sombra. A consciência é o nosso ser, a nossa essência, e a inconsciência é o nosso ego. Então, na verdade, nós humanos, né, somos seres
que temos a opção da consciência a todo momento, mas a qualquer momento a gente pode ficar inconsciente também, né? Então, quando a consciência não está presente, observando, eu acho que a palavra observação pode ser usada como sinônimo também de consciência. Quando a observação não está presente, quem entra no comando e quem começa a ditar os nossos pensamentos, decisões, ações, é o ego, né? Que a gente pode chamar de sombra também, que são as nossas programações inconscientes. O ego é basicamente as programações de sobrevivência e de estar certo. Então, o nosso ego vai buscar sempre garantir a nossa sobrevivência e garantir que a gente defenda a nossa visão de mundo atual, as nossas opiniões atuais. Isso não é necessariamente nem bom nem ruim, né? É uma programação, simplesmente. A expansão de consciência é o processo de ficar cada vez mais consciente dos padrões do ego também, de iluminar as nossas sombras, de iluminar as nossas inconsciências. Então, o processo iluminativo, o processo de iluminação espiritual é o processo de, a cada segundo da nossa vida, a cada instante, a cada dia, a gente buscar iluminar uma sombrinha da nossa vida. Então, esse já é o processo de iluminação, né? A gente sempre se baseia bastante aqui nos níveis de consciência do Dr. David Hawkins. Para quem estiver vendo pela primeira vez, pode ser um pouco complexa essa tabelinha, mas logo, logo a gente vai se familiarizando com ela também. O mais importante de a gente ver é aquela coluna que diz estado de consciência. Então, ali a gente tem desde os estados mais inconscientes, lá embaixo, até os mais conscientes. Isso foi organizado também numa tabela com níveis em números, né? De 0 a 1000. Nessa tabela, tudo que está abaixo de 200 tem mais inconsciência do que consciência. Então, é o que a gente pode chamar didaticamente de consciências negativas. Tudo que está de 200 para cima são as consciências positivas. Eu não vou me estender muito na tabela agora, mas tem alguns slides que a gente vai fazer correlações com a tabela de consciência e a gente pode entrar nesse assunto, tá? E se vocês quiserem discutir alguma coisa específica, vão falando que a gente vai falando. Então, o que significa karma? Karma vem do sânscrito ou kama também. Tem essas duas grafias do Pali. Eram idiomas da Índia Antiga. Normalmente, essa palavra é resumida como ação. Então, karma é sinônimo de ação. KR, né, o prefixo ali significa fazer e ma é o efeito. Então, seria fazer, que é a ação, né? E ma é o efeito, a reação, né? Então, é uma lei de ação e reação universal, espiritual, né? Então, assim como na ciência, na física, a gente tem a lei de Newton, a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Nas leis da consciência, ou nas leis espirituais, a gente tem também a lei da ação e reação. Karma também pode ser visto como uma condição, então muitas vezes é usado também essa palavra para explicar karma. O que é karma? Vários professores explicam como condição, ou as condições. Porque todas as ações que a gente gerou lá atrás, elas vão gerar efeitos no nosso presente. Então, o que a gente está colhendo hoje na nossa vida são as sementes que a gente plantou lá atrás. Com isso, a gente pode dizer que a gente está sujeito às condições, sujeito aos plantios lá de trás. Isso também é o karma. E a lei do plantio e colheita, né? Ou lei da semeadura, onde a gente colhe aquilo que a gente planta. Aos poucos eu vou trazer outras palavras aqui para a gente explicar karma também e a gente olhar esse assunto por vários pontos de vista. Então, eu preparei o conteúdo hoje talvez de uma forma mais não linear, vamos dizer assim, não tem uma lógica tão reta no assunto, a gente vai olhando de vários pontos de vista para ir compreendendo de formas diferentes. Na tabelinha de consciência, se a gente observar os níveis de consciência, quanto mais consciência, né, maior o número de consciência e maior o estado de consciência, mais felicidade sempre, né? A lei de Newton na física calibra em 450, que está no campo da razão. Então, nos níveis de consciência, tudo que está do 400 ao 499 são as consciências de razão, consciências racionais. Normalmente, todas as ciências, elas estão dentro do campo de razão, que é um campo bem alto já de consciência, tá? Então, ali na coluna população, vocês podem observar que a gente tem a porcentagem de pessoas do mundo, planeta Terra, que estão naqueles níveis de consciência. Então, como eu falei, abaixo de 200 são os níveis que a gente pode chamar de negativos, onde existe mais inconsciência do que consciência. Onde na maior... O que isso significa na prática, né? Isso significa na prática que, na maior parte do tempo, a pessoa não está consciente das decisões que ela está tomando. Então, ela toma decisões por programações, por hábitos
que já estão instalados ali, não necessariamente são bons ou ruins, mas ela não está decidindo efetivamente as coisas da vida dela. 78% das pessoas na Terra hoje vivem em estados onde existe mais inconsciência do que consciência. Então é importante a gente saber disso. Apesar disso, a positividade dos que calibram acima de 200, que são os níveis positivos, compensa e ainda sobra energia para que o nosso planeta hoje tenha uma consciência positiva. Então, quando a gente tem duas pessoas, por exemplo, uma consciência abaixo de 200 e outra acima de 200, a média dessas duas consciências se torna positiva. Porque a positividade ela é mais poderosa do que a negatividade. Isso é uma boa notícia pra gente, né? Pra gente viver a nossa vida. Então, eu costumo dar o exemplo ali que o Dr. Hawkins dá, de que uma pessoa no nível de 300, ela compensa 90 mil pessoas abaixo de 200. Então, se a gente tiver uma cidade com 90 mil habitantes, onde um habitante está no nível de consciência de 300, que é neutralidade, próximo de disposição, e os outros 89.999 estiverem abaixo de 200, em orgulho, raiva, desejo, medo, essa cidade já vai ser funcional, ela já não vai se destruir. Não é que ela vai prosperar, né? Mas ela já não vai se destruir. Então, como eu estava falando, 78% das pessoas estão abaixo de 200, a gente tem o restante ali acima de 200, né? Desses, alguns vão buscando intenções de se conectar com consciências mais expandidas, e a gente começa a se conectar com as consciências de coragem, neutralidade, disposição, aceitação, entusiasmo. Quando a gente chega no campo da razão, é o campo, como eu falei, da ciência, da cognição, de buscar a verdade através de fatos, né? E esse campo já é bastante poderoso e ele resolve a maior parte já dos problemas sociais e resolve a maior parte das nossas questões do dia a dia já. A lei de Newton na física, para toda ação há uma reação, calibra em 450, que é exatamente o nível da ciência. A lei do karma, que é a lei da ação e reação espiritual, calibra em 999, praticamente a calibragem máxima do reino humano. Qual que é a diferença da lei de Newton para a lei do karma, né? Tentar colocar aqui em palavras isso, se é que é possível. A lei de Newton, ela é linear. Então, eu faço uma ação e eu já colho uma reação no mesmo assunto automaticamente, instantaneamente, né? A lei do karma, ela é não linear. Então, eu faço uma ação, eu planto uma semente, seja ela positiva ou negativa, e eu vou colher um fruto, eu vou colher uma reação, não necessariamente no mesmo assunto, no mesmo contexto, não necessariamente de forma instantânea. Pode ser que eu plante uma semente hoje na minha vida, e lá no final da vida, eu vá colher, talvez num outro assunto que não tem nada a ver com aquele assunto que eu fiz a ação, eu vá colher essa semente. Então, uma atitude, uma ação positiva no trabalho hoje pode gerar um efeito positivo num relacionamento daqui a 30 anos, por exemplo. Então, ela é não linear, a lei do karma, tá? Ela calibra em 999, que significa que só as pessoas que calibram em 1000, os seres que calibram em 1000, transcendem a lei do karma. Eles não respondem mais à lei do karma, eles já não têm mais karma, vamos dizer assim, tá? E depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos investigar um pouquinho mais o significado de karma, né? Para a gente ter isso claro primeiro e depois a gente vai desdobrando no dia a dia. Eu trouxe aqui segundo o cristianismo para a gente observar como o cristianismo explica karma, né? Então, como eu falei, karma é uma palavra usada... Oi, Fer, tudo bem? Oi. Karma é uma palavra que é usada geralmente no Oriente, né? Mas ele está presente, essa lei está presente também na didática ocidental, só não com essa palavra, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente compreender. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Palavras de Jesus relatadas por Paulo em Gálatas. Então, Jesus Cristo já explicava isso para a gente, né? Tudo que a gente semear, tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Lei do karma, lei do plantio da colheita. O homem bondoso faz a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Provérbios. Então, toda ação praticada por nós vai gerar toda semente plantada por nós, seja positiva ou negativa, né? Uma semente próspera, uma semente boa, né? Ou uma semente amarga, uma semente podre, vai gerar um fruto que vai ser colhido também por nós. Então, não existe como escapar da lei do karma, né? Da lei da colheita.
O Senhor me tratou conforme a minha justiça, retribuiu-me segundo a pureza de minhas mãos. Salmos também explica a lei do karma, né? Que é uma lei de justiça divina, né? Não no sentido de julgar, não no sentido de condenar, né? Mas no sentido de misericórdia, de aquilo que eu planto é aquilo que eu colho. Então, não tem muito mistério. Simplicidade divina, vamos colocar assim. O justo é feliz, pois comerá o fruto de suas ações. Infeliz o mal, ai dele, pois será tratado segundo mereçam seus atos. Então é a mesma coisa, né? Plantou semente boa, colhe fruto bom e vice-versa. No budismo, Buda falava, nessa citação, a palavra ações significa, no Pali, na escrita original, a palavra karma, justamente, né? Eu sou dono das minhas ações, herdeiro das minhas ações, nascido das minhas ações, relacionado através das minhas ações e tenho as minhas ações como árbitro. O que quer que eu faça, para o bem ou para o mal, disso me tornarei herdeiro. Palavras de Buda. Então, o Buda dizia que o nosso karma, ele é o nosso refúgio, é a nossa... Todas as condições que a gente vive hoje são condições que estão relacionadas ao que a gente plantou lá atrás, como eu estava explicando antes, né? E isso... apesar de a gente às vezes ver como algo ruim, Buda colocava que isso traz uma segurança de a gente ir avançando, expandindo nossa consciência num ritmo que a gente consegue assimilar, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai colhendo os frutos que a gente está pronto para colher. A gente não colhe frutos que a gente ainda não está pronto para colher. Então, o fruto ele tem um tempo de amadurecimento em que esse plantio vai se desdobrando na nossa vida. Krishna, no Bhagavad Gita, falava que ninguém que faz um bom trabalho jamais chegará a um final ruim, seja aqui ou no mundo que está por vir. Então, não tem como a gente plantar semente boa e colher fruto amargo. Isso é impossível. O que pode acontecer é eu estar numa fase da minha vida onde eu estou plantando muitas coisas boas e eu posso estar colhendo frutos amargos de outras fases, de outros plantios que eu fiz lá atrás, né? Então, isso pode acontecer. Por isso que a gente pode desenvolver também a virtude da paciência, né? De a gente saber que os nossos frutos eles demoram um pouquinho, às vezes, para semear. Ou não. Essa é a lei do karma, ela é não linear. Então, eles podem semear muito rápido, a gente pode plantar e já colher instantaneamente, ou pode demorar vários ciclos, né? Inclusive, como diz o Krishna, né? Seja aqui ou no mundo que está por vir. Então, não necessariamente a colheita do plantio vai vir no mesmo formato de vida, né? No mesmo plano, né? Pode vir no plano espiritual, além físico, né? Se alguém tiver alguma dúvida também, quiser ir comentando, tá? A visão de vocês, fiquem à vontade. Então, a lei do plantio e colheita, da semeadura, né? Diz que boas sementes, ações puras de intenção, darão frutos doces e agradáveis. Toda vez que a gente planta uma semente positiva, o fruto colhido vai ser positivo também. Sementes inférteis, não no sentido de ruim, né? No sentido de que elas não vão brotar nada, são neutras de intenção, darão frutos neutros ou não darão frutos. Sementes podres, ações contaminadas na intenção, darão frutos amargos ou podres. Então, as sementes positivas, as sementes doces são o karma positivo. Intenções de, aquelas que a gente viu ali na tabelinha de consciência. Coragem, não julgamento, disposição, contribuição, colaboração, empatia, tolerância, aceitação, perdão, discernimento, razão, amor, compaixão, devoção, entrega ao divino, paz, união. E percebam que, até eu coloquei aqui a palavra intenção, né? Esse é um ponto importante de a gente buscar compreender do karma, que é o plantio, a qualidade da semente, ela não diz respeito à forma do que é feito, não diz respeito ao que é feito, mas sim a intenção colocada no que a gente faz. Então, se a intenção é positiva, a semente é uma semente boa. Se a intenção é negativa, por mais que a forma seja muito bonita, a intenção é corrompida, a semente é corrompida. Então, vou dar um exemplo para ficar mais fácil, tá? Tem um exemplo que eu sempre dou, que é o seguinte: uma mãe pode gritar com o filho de forma super firme, com puro amor no coração. Então, o filhinho pequeno ali vai colocar o dedinho na tomada e ela precisa, às vezes, dar um tapinha na mão dele ou dar um grito com ele, porque senão ele vai tomar um choque, né? Por mais que a forma, às vezes, seja meio ríspida, vamos colocar assim, parece raivosa, né?
parece que é uma semente de má intenção, mas não é. A intenção da mãe que briga com o filho, ou do pai que repreende um filho para ele aprender uma lição, é de puro amor no coração. Então essa é uma semente positiva, que vai gerar um fruto doce lá na frente. A gente pode, por outro lado, para dar um exemplo meio extremo, né? A gente pode fazer uma ação, sei lá, de caridade com a intenção de aparecer, com a intenção de ser reconhecido. Isso seria um karma negativo. Por mais que a forma seja muito bonita, o karma que está sendo plantado, se a intenção é de eu aparecer, de eu ser reconhecido por outras pessoas e ser visto como alguém superior, que é mais desenvolvido, que ajuda os outros ou algo assim, a intenção é negativa. Mas eu também posso fazer a mesma ação e contar para todo mundo com a intenção de inspirar as pessoas. Então, não está na forma o plantio do karma, está na intenção. Duas ações completamente iguais, como eu falei, fazer uma ação de caridade e sair contando para todo mundo. Isso pode ser feito por vaidade, né, por orgulho de eu querer aparecer, ou pode ser feito com uma intenção de contribuição, de inspiração, de servir como exemplo para que mais pessoas ajudem umas às outras. Então, isso basicamente já faz cair por terra qualquer julgamento que a gente possa ter, né? Não tem como a gente julgar uma outra pessoa achando que a gente sabe a qualidade da semente que ela está plantando. É impossível a gente saber. Então, a única coisa que a gente pode fazer é cuidar das sementes que a gente planta. E se alguém que faz parte da nossa vida quiser conversar com a gente, né? Quiser a nossa ajuda para a gente juntos buscar entender como que a gente pode plantar boas sementes, aí a gente faz isso juntos, né? Mas não tem como a gente olhar para uma pessoa e julgar e falar, essa pessoa está fazendo isso por mal, essa pessoa é má, essa pessoa, olha o que ela fez, essa ação é negativa. A gente não tem como saber. Às vezes é uma ação que parece super negativa e no coração da pessoa ela está fazendo com amor. Às vezes ela até sabe que ninguém vai entender, mas ela está fazendo com amor. Então, essa característica do karma positivo, né, que é intenções positivas de contribuição, de pró-vida. O karma negativo vai ter intenções anti-vida, vamos dizer assim, né, de arrogância, orgulho, vaidade, soberba, como eu falei, ou raiva, ou ganância, avidez, que é eu querer sempre mais de algo, eu querer estar sempre com algo presente na minha vida, tipo, de uma maneira gananciosa. Medo, fuga, injustiça, vitimismo, conformismo, apatia, ódio, vingança, culpa, vergonha. Então, todas essas são intenções negativas, né? Ou intenções inconscientes, que vão gerar karmas negativos também. A própria intenção de evolução espiritual, ela pode ser plantada como algo positivo ou negativo também. Eu posso querer evoluir espiritualmente para eu ser mais feliz, para eu servir mais o mundo, isso é karma positivo. Ou eu posso querer evoluir espiritualmente para me sentir mais evoluído que os outros. Aí eu vou plantar um karma negativo e vou colher sementes negativas também. Eu posso querer evoluir para eu, na vida, após essa vida física, eu ir, por exemplo, para um paraíso celestial, um céu. Isso pode ser um karma positivo. Ou, né, por amor, né? Por amor à vida, por amor ao divino, por exemplo, né? Ou eu posso querer fazer boas ações com medo de ir para o inferno. Isso é karma negativo. Vai gerar karma negativo. Porque toda ação de medo, ela é negativa. É uma semente podre que a gente está plantando. Então, é interessante a gente observar isso também. Como eu falei, às vezes a ação é muito bonita, mas a gente está fazendo por medo. Então, a gente pode fazer a mesma ação, só trocando o medo por amor, né? Então, eu posso, por exemplo, cuidar das finanças por medo de ficar sem dinheiro. Ou eu posso cuidar das minhas finanças por amor à minha vida, por amor à minha família e etc, né? Eu posso cuidar do meu corpo físico por medo de ficar doente, e eu vou estar plantando semente negativa. Ou eu posso fazer as mesmas atividades de nutrição, de exercício físico, etc, para cuidar do meu corpo físico por amor à minha saúde, por amor ao meu corpo, por amor à vida. Então, queria deixar bem claro essa diferença, né? Não está na ação, está na intenção. O karma neutro é a ausência de intenção. E muitas vezes a gente vai julgar o karma neutro como sendo meio blé. Tipo, para que eu vou plantar karma neutro, né? Vou ficar em cima do muro. Mas é interessante a gente observar que os seres em iluminação, eles já não têm mais a necessidade de
plantar karma positivo. Eles entregam suas intenções ao divino. Então, alinha a sua vontade individual, a vontade divina, que seja feita a vossa vontade, e que eu seja um instrumento, vamos dizer assim, simplesmente um canal divino para que essa personalidade, esse corpo, manifeste o que tiver que manifestar. Já não existe mais, eu preciso ser bonzinho. Eu vou ser o que Deus quiser. Então, os seres em estados de iluminação, que na tabela de consciência é os 600 para cima, eles já não plantam mais karma. O karma é neutro. Eles só estão colhendo karmas, plantios antigos, né? Então, eles têm resíduos kármicos. Essa expressão é bastante usada em algumas didáticas. Resíduos kármicos. Eles estão colhendo os frutos que eles plantaram lá atrás. Mas não estão plantando novas sementes. Estão simplesmente entregando suas intenções ao poder maior, ao universo, à vida, e deixando que o universo conduza as suas intenções. E não mais colocando intenções de eu preciso plantar isso, ou eu preciso plantar essa outra coisa aqui. Então, isso também é interessante de a gente saber, né? Para que a gente também não julgue o positivo como melhor do que o neutro, melhor que o negativo, né? Todos eles vão ter uma função também. O negativo vai nos trazer aprendizados, que se a gente não tivesse passado por isso, talvez a gente não compreenderia. E uma hora esse positivo também vai ser desapegado. Uma hora a gente também vai desapegar de ter que plantar boas sementes. A gente vai simplesmente entregar para o poder maior e falar, não preciso mais plantar sementes. Ou vou plantar as sementes que Deus quiser que eu plante. Não sei se isso faz sentido para vocês, tá? Mas se não fizer, falem também. Então, um pouquinho do que eu estava falando. Eu quase sempre trago essa frase, né, em aulas e conteúdos de vários assuntos. Não é o que você faz, mas quando o amor dedica o que faz, que realmente importa. Madre Teresa de Calcutá. Então, a Madre Teresa, ela fazia ações que eram muito belas na forma, né? Mas ela nos lembrava que não era a forma que importava, era a intenção por trás. Então, a qualidade de amor, né? Krishna, lá no hinduísmo, ia falar a mesma coisa. O significado de karma está na intenção. A intenção por trás da ação é que importa. Aqueles que estão motivados apenas pelo desejo dos frutos são miseráveis, pois eles estão constantemente ansiosos em relação aos resultados do que fazem. Então, se a gente faz uma ação onde a gente quer plantar uma semente positiva, para colher fruto positivo, a gente ficar apegado ao resultado, na verdade, sem querer, a gente vai acabar plantando uma semente de ansiedade. Então, a semente positiva, ela é a semente desapegada de resultado. A semente, ela é positiva quando a gente faz aquilo com coração, né? A gente faz aquilo com amor, independente do resultado que vai vir. Então, isso Krishna também nos explicava, que era a mesma coisa que Madre Teresa nos explicava também. Eu trouxe aqui pra gente analisar alguns desdobramentos da lei do karma, tá? Então, a lei do karma a gente pode compreender como uma lei geral de plantio e colheita, de semeadura. E dentro da lei do karma, a gente vai ter alguns desdobramentos dela, algumas regrinhas, algumas outras leis, né, e princípios que vão operar na nossa vida. Trouxe aqui 7 delas, tá? Pra gente investigar também. Primeiro, a lei do karma desatador. Acontecimentos se repetem até aprendermos a lição. Então, a gente pode observar na nossa vida que, às vezes, a gente até brinca, né? Ou reclama e fala assim, nossa, tal coisa sempre acontece comigo. Às vezes, nos relacionamentos, né? Tem gente que sempre atrai o mesmo tipo de pessoa, né? Então, tem várias pessoas que falam, parece que eu tô namorando sempre com a mesma pessoa, só troca o endereço, só troca a carcaça, né? Mas parece que é sempre a mesma personalidade, a mesma pessoa. Ou parece que os meus problemas me acompanham. Eu mudo de empresa, mudo de trabalho e acontecem as mesmas coisas. Por causa da lei do karma desatador. Acontecimentos se repetem até aprendermos a lição, para que a gente desate esse nó, né? Então, o nó kármico, na verdade, é um nó de uma lição que está aí para ser aprendida. A lei do karma, ela serve isso, né? Ela serve o bem maior no sentido de a gente aprender as lições que a gente pode aprender, né? Então, as lições ficam se repetindo, as situações ficam se repetindo, os acontecimentos, até a gente colher o aprendizado, até a gente aprender a lição. Quando a gente aprende a lição, o padrão é quebrado. Então, a vida humana, ela se desdobra dessa forma, se a gente observar. As coisas ficam se repetindo, se repetindo, se repetindo, até que a gente aprenda a lição.
A lei da projeção kármica vai dizer que aquilo que é doloroso de possuir ou enxergar sobre si é projetado nos outros. Então, aquilo que existe dentro da gente, que nos incomoda, algo que a gente pode melhorar, mas que às vezes é doloroso de a gente olhar para nós mesmos dentro, a gente inconscientemente projeta fora, projeta nas outras pessoas, projeta no mundo. Então, a gente julga às vezes as outras pessoas como o fulano é de tal jeito, o fulano é muito esquentado. E aí a gente que é esquentado, o fulano é mentiroso. A gente tem que procurar qual que é a mentira que a gente está contando, às vezes para nós mesmos também, né? O fulano é isso, fulano é aquilo. Tem um exemplo que eu já dei algumas vezes, que eu tenho um amigo bem próximo, que a gente até brincava, zoava ele, que ele era sempre o atrasado da galera. Ele nunca chegava na hora em lugar nenhum. E isso me incomodava bastante, não só esse amigo, mas atrasos em geral me incomodavam bastante, né? E eu, Rafael, projetava, então, nas outras pessoas, algo que era doloroso de possuir sobre mim mesmo, que era um apego ao tempo, a controlar o tempo. Só que essa projeção, às vezes, ela, quando sai na outra pessoa, ela aparece na polaridade oposta. Então, o que acontecia? Tinha um amigo meu ou situações, N pessoas que chegavam atrasadas e eu ficava ressentido que a pessoa tinha chegado atrasada num compromisso comigo. E aí eu pensava, putz, mas eu não chego atrasado, né? Como é que isso pode ser sobre mim? Aí vai estudar a lei da projeção kármica, né? Como é que isso pode ser sobre mim se eu não chego atrasado, se eu chego antes? Mas existia no Rafael, por exemplo, uma intenção, uma vontade de controlar o tempo. Então, do mesmo jeito que a outra pessoa chegava sempre atrasado, eu tinha que chegar sempre adiantado. Observa como o desequilíbrio é exatamente o mesmo. A energia é exatamente a mesma. Só que com polaridade oposta, como se fosse uma pilha que tem dois polos, um mais e outro menos, né? Então, um tem um excesso de controle com o tempo e o outro tem uma negligência com o tempo. Mas o desequilíbrio na gangorra é de mesmo nível, de mesma intensidade, vamos colocar assim. A diferença é que um se manifesta numa forma e outro de outra forma. Mas não existe nenhuma diferença energeticamente entre a pessoa que chega 20 minutos antes e a pessoa que chega 20 minutos depois. Os dois estão tendo a mesma relação com o tempo, vamos dizer assim, né? Então, o Rafael, por exemplo, tentava controlar o tempo demais e isso naturalmente ia atraindo para a vida do Rafael pessoas que tinham um descaso com o tempo, que é a lei do karma desatador. Então, na verdade, todas as leis dentro do karma, elas estão dentro da lei do karma, né? Essas sub-leis, vamos dizer assim, todas estão conectadas, né? Aquilo que é doloroso de possuir sobre mim mesmo, dentro de mim, eu projeto no mundo e aí isso vai se repetindo, essas projeções, até que eu aprenda a lição. Então... Mas tem, né, Rafa? Porque senão, tipo, tu tá desrespeitando o horário do outro, por exemplo. Tu chega 20 minutos atrasado. Tu vai estar desrespeitando o tempo do outro. Sim. O que eu quero dizer é a intenção por trás, né? Então, por exemplo, já aconteceu muito comigo de uma pessoa desmarcar um compromisso comigo ou chegar atrasada. E aí, o que vai acontecer? Se eu tenho um apego com o tempo, vai acontecer o quê, né? Eu vou julgar a pessoa. Então, já aconteceu de eu julgar a pessoa que ela não apareceu num compromisso e a pessoa estava com o filho doente, por exemplo, né? Então, a questão é talvez a intenção por trás, né? Talvez acho que esse seja o ponto, não sei se eu expliquei bem também, né? Então, o que eu quero dizer é como é fácil para a gente julgar outra pessoa, né? Então, se eu não tenho... Vou tentar explicar de um outro jeito. Se eu não tenho um apego que todas as pessoas têm que chegar no horário, se eu não tenho um apego... Nem vamos falar do outro, vamos falar de nós, né? Se eu não tenho um apego comigo mesmo, que eu tenho que chegar no horário, que eu jamais posso me atrasar, porque se eu me atrasar, eu vou ser uma pessoa que tem descaso com os outros. Se eu tenho esse apego, eu vou atrair pessoas que vão se atrasar, e eu vou julgar essas pessoas e eu vou sofrer com isso. Se eu abro mão dessa autoidentidade, vamos dizer assim, de eu preciso ser o perfeito, que nunca se atrasa, e eu simplesmente observo na minha vida que teve situações que eu já me atrasei porque aconteceu alguma coisa. Ou porque eu esqueci do compromisso, ou porque eu não anotei, ou isso, aquilo. Aí eu deixo de julgar a pessoa que chega atrasada. E aí, quando eu deixo de julgar a pessoa que chega atrasada, eu paro de sofrer com isso.
Então, não significa que eu tenho que conviver com a pessoa que chega atrasada ou que eu tenho que aceitar o atraso dela, né? Não, ou que eu tenho que concordar, né? Acho que esse é o ponto que eu queria passar. Não significa concordar, significa eu vou sofrer com isso ou não. Deu para entender o que eu quis dizer? Ah, sim, deu para entender. Então, percebe que, falando do ponto de vista da lei do karma, né? Não falando do ponto de vista de agenda, né? Então, falando do ponto de vista da lei do karma, a questão é, eu vou sofrer com o assunto ou eu não vou sofrer com o assunto? Se eu julgo algo dentro de mim, porque eu tenho um karma para desfazer, um karma de eu estou sempre plantando uma tentativa de controlar o tempo. O que é isso? É o ego querendo ser Deus. A gente não controla o tempo, só Deus controla o tempo. Então, toda vez que eu tento ser Deus e controlar as coisas, controlar o tempo, eu estou plantando um karma negativo. E aí isso vai se desdobrar em sofrimento na prática, né? Independente da forma, né? Então, o que eu quero dizer é quando a gente olha para o que dói dentro da gente, o desdobramento na forma, né, na agenda, por exemplo, não vai mais doer, né? Não vai mais ser dolorido. Então, alguém atrasou, a gente conversa com a pessoa. Se a gente achar que a pessoa realmente não está respeitando o nosso tempo, a gente, enfim, pode falar com a pessoa sobre isso ou não conviver mais com ela, não precisa concordar, né? Mas a questão está na nossa intenção, né? Então, eu vou cuidar do meu tempo. É o que eu falei antes. É por medo, é por arrogância ou é por amor, né? Então, eu posso cuidar do meu tempo por amor. A mim e aos outros, né? Então, eu posso buscar chegar sempre no horário por amor, por respeito, por consideração ao meu tempo e ao tempo dos outros. Ou eu posso buscar chegar sempre no horário por vaidade, porque, ai, meu Deus do céu, quem chega atrasado é ruim. Isso é uma vaidade. Porque eu não sei o que está passando com o outro para ele chegar atrasado, né? A lei do crescimento vai dizer que a gente é o ponto em comum entre tudo que acontece na nossa vida. Então, isso é bem óbvio até, né? Parece tem uma frase, acho que é do Tiririca, que o Tiririca, se eu não me engano é dele, que ele dizia assim, eu tento fugir de mim mesmo, mas eu não consigo, porque onde eu vou, eu tô lá. Tento fugir de mim mesmo quando eu tô ruim, quando eu tô de mal comigo mesmo, mas em todo lugar que eu vou, eu tô lá. Então é mais ou menos a lei do Tiririca, né? Que a gente é o ponto comum entre tudo que acontece. E isso, se a gente observar, a simplicidade dessa lei vai já proporcionar que a gente assuma a responsabilidade sobre tudo que acontece na nossa vida. Então é muito engraçado, né? Porque a pessoa fala assim, nossa, na minha vida parece que eu sempre atraio tal tipo de coisa. E a pessoa não para observar que ela é o ponto em comum, ela é o denominador comum entre as coisas que ela atrai, né? Então não tem muito mistério, né? A responsabilidade é nossa. A lei do karma polarizado vai dizer que a gente assume a posição extrema oposta para manter o padrão anterior reprimido. Então, até de novo, voltando no exemplo ali do tempo, a gente assume uma posição de extremo controle com as coisas que a gente, para compensar alguma coisa que a gente teve extrema negligência. Isso a gente vê muito em dieta, né? Acho que talvez a lei do karma polarizado ela é uma lei de efeito sanfona também. É uma lei de ir do 8 para 80, do 80 para o 8. Então, por exemplo, né? Eu tive um padrão de reprimir o cuidado com a alimentação. Então, não cuidei da alimentação, não cuidei da alimentação, não cuidei da alimentação, não cuidei da alimentação. Plantei sementes de inconsciência na alimentação. Em algum momento, eu vou adotar a polaridade oposta para compensar isso. Aí eu vou virar o louco da alimentação, que vai comer zero carboidrato, não pode comer nada, tem que ser tudo certinho. Essa é a tendência da mente humana, a tendência nossa para colher os aprendizados. Por que isso? A gente coloca a nossa fé, vamos dizer assim, que é a nossa crença de felicidade, se eu comer só coisas prazerosas, isso vai me trazer felicidade. Então, quanto mais coisas gostosas, saborosas eu comer, mais feliz eu vou ser. Até o ponto que a gente satura disso e percebe que isso está nos fazendo mal, porque está sendo um excesso. Quando a gente satura disso, a gente vai para a polaridade oposta, que é, não, aquele ponto lá não funcionou, que é eu comer o que eu quiser. Por exemplo, se eu falava assim, eu não preciso cuidar da alimentação, a vida é uma só, vou comer. Isso não funcionou. Chega um momento que isso traz sofrimento. Como eu colhi sofrimento nessa polaridade,
a gente presume que a felicidade está no extremo oposto. A gente vai para o outro lado. Não, controlar tudo que eu como é que traz felicidade. Até a gente saturar disso também e perceber que isso também não traz felicidade. E a gente vai buscar o caminho do meio, que era o que o Buda ensinava também. Então, a tendência inconsciente da nossa mente é a de polarização kármica. Então, o workaholic que vai chutar o balde e que vai falar, não, eu não quero mais ter uma carreira, eu vou viajar pelo mundo e ser mochileiro, por exemplo. Aí ele vê que a felicidade também não está na forma desse extremo, ele vai buscar um caminho do meio. A pessoa que gastava dinheiro sem nenhuma consciência, aí ela vira o louco do controle financeiro que só economiza. Então a gente tende a passar por essas polarizações. Rafa, Oi. isso a gente vê muito quando a pessoa sofre um forte impacto, né? Tem algum impacto emocional na vida, na carreira, alguma coisa, a gente vê muito esse tipo de karma, né? Tô errado ou... Quer dizer, concorda ou... Não, acho que sim, sim. Até não sei se Geralmente o cara... tem algum exemplo em mente, assim, específico. Não, geralmente quando o cara sempre foi... Você comentou da alimentação. Sempre foi desregrado e aí sofre algum trauma de saúde ali, algum infarto, alguma coisa. Geralmente algumas pessoas, não todas, né? Algumas pessoas têm essa mudança radical. E aí, na minha opinião, não se ligam que é bem o que tu comentou, o caminho do meio, né? Não é os extremos são sempre, não sei se negativos, mas prejudiciais. Sim. É o clássico caso, né, da pessoa que infartou, daí muda tudo, né? Vai pro outro extremo. Sim. E até uma coisa... Eu tive um colaborador que foi assim, ele fumava e não estava nem aí, até que ele teve um infarto e, cara, do nada, assim, ele largou, só que daí começou a pegar na parte psicológica, porque ele estava acostumado com aquilo lá, com aquele extremo. O médico disse, ó, tu tem que largar, tu tem que deixar, e ele quis de soco, assim, parar. Hoje ele não fuma mais, mas nessa parte de trabalhar no de soco mexeu no psicológico dele, ficou meio depressivo, triste, porque ele foi dos extremos, né? De um extremo a outro. Sim, perfeito. É o que a gente comenta, né? Até o Vini também é coach, né? A gente trabalha com comportamento, a gente sempre tende a falar isso, dar pequenos passos, né? Parece algo bobo, né? E tem até, sei lá, parece meio óbvio demais, né? Mas a gente não faz óbvio muitas vezes, né? Que é dar pequenos passos para evitar essa polarização, né? E também é legal a gente saber, eu acho, né, que essa é uma tendência também da nossa mente, a gente está procurando a felicidade, né? Então, na verdade, a gente tá todo mundo tentando ser feliz, dando o seu melhor, né? Então, não funcionou de um lado, a gente vai buscar do outro, né? Então, a gente também, como o Vini falou ali, pode buscar o caminho do meio, né? Mas sem se culpar também de, putz, polarizei, né? Eu gosto bastante de uma frase do Steve Jobs, que ele fala que só é possível conectar os pontos olhando para trás, não é possível conectar os pontos olhando para frente. Então, depois que já passou, a gente vê coisas na nossa vida, né? Que, nossa, eu fui do 8 para 80, né? Só que às vezes na hora que a gente está no olho do furacão passando por aquilo, a gente não percebe, né? Então, a gente perceber que existe uma lei que tende a nos empurrar para o extremo oposto também faz a gente ser mais amoroso com nós mesmos, né? Existe uma tendência do nosso ego, existe uma tendência da nossa mente consciente de ir para o extremo oposto, né? Então não sou só eu, é todos os seres humanos fazendo isso. Isso é algo que faz parte também dos ciclos da natureza. A lei do karma reverso diz que o que o ser fez de má intenção, ou de boa intenção também, aos outros, agora sofre de volta. Então, essa é bem já dita na sabedoria popular, né? Quem faz o mal vai colher o mal, né? A gente recebe de volta pra gente aquilo que a gente planta. E como eu falei, não necessariamente na mesma moeda ou na mesma forma, né? A lei da negação kármica diz que as motivações e os pensamentos desagradáveis, vergonhosos, culposos, odiosos, tristes, medrosos, etc., né, são completamente reprimidos e rejeitados, sendo rotulados como não eu. Tem muita ligação com a lei da projeção também. Então, aquilo que é desagradável de a gente possuir sobre nós, de a gente enxergar sobre nós, a gente tende a fingir que não diz respeito a nós, que diz respeito aos outros, né?
Então, a gente pode observar que, normalmente, isso eu vou falar sem julgamento, tá? Mas só como observação. Normalmente, pessoas que mais reclamam dos outros são as que parecem estar mais infelizes consigo, né? Quando a gente começa a investigar ou a pessoa se abre com a gente, né? A pessoa que tem a coragem de observar que aquilo que ela está irritada com o outro é, na verdade, sobre ela está num processo de constante evolução, né? A lei da criação diz que a vida não apenas acontece, ela exige participação. Tudo que você faz no universo volta a você. Também bem parecida com as anteriores, né? Elas vão se cruzando ali. Então, essa também entra na do Tiririca ali. Onde quer que eu vá, eu tô lá, né? Então, isso significa que eu preciso participar das coisas, né? Então, os karmas negativos que eu plantei, eles não vão se esgotar por si mesmos, ou novos karmas positivos não vão se plantar por si mesmos. Aí eu preciso buscar isso, né? Preciso participar desse processo. Então, é um processo ativo também. Alguma dúvida, gente, sobre essas leizinhas? Se alguém quiser esclarecer uma coisa, vai falando. Ou contribuir, né? Uma outra forma de a gente olhar para o karma, então estou trazendo alguns pontos de vista diferentes para a gente ir conectando e se familiarizando cada vez mais com esse assunto, por mais que já seja até comum. Eu sei que algumas pessoas aqui vêm de caminhos espirituais ou religiões que já falam bastante sobre isso, né? A gente pode ver o karma como uma conta corrente espiritual. Então, o karma positivo é um crédito espiritual, o karma negativo vai gerar um débito espiritual, como se fosse uma conta corrente bancária mesmo, né? Toda vez que a gente planta uma boa ação, isso vai gerar um crédito lá na nossa conta. A gente vai ficar com mais dinheiro na conta, né? Toda vez que a gente planta uma má ação, isso vai gerar um débito na nossa conta. Desconfortos ou situações que julgamos como ruins nada mais são do que oportunidades de quitarmos nossas dívidas e débitos kármicos para aumentarmos nosso saldo espiritual. Então, o que acontece? A gente muitas vezes está colhendo um fruto negativo, um fruto amargo, um fruto podre, e a gente reclama, né? E aí tem aquela velha história que a palavra reclamar significa clamar de novo. A gente está pedindo mais daquilo. Isso tem total conexão com a lei do karma, porque lembrando, o karma está na intenção. Então, quando a gente colhe um fruto amargo, acontece algo de ruim com a gente esquece que isso só está acontecendo porque a gente plantou alguma coisa lá atrás, e a gente reclama, putz, olha que coisa ruim que está acontecendo, a gente está plantando outra semente ruim. A gente está pegando a semente daquele fruto ruim, está pegando aquela semente que já é podre, a gente está abrindo esse fruto, pegando a semente dele e plantando de novo. A gente vai colher fruto amargo de novo. E da mesma forma, a gente pode fazer o contrário, que é colher esse fruto amargo com gratidão, sabendo que esse fruto amargo é a quitação da dívida. Então é como eu pegar um boleto, né? Eu plantei lá uma semente negativa. Ela vai gerar um boleto kármico, vamos dizer assim, né? Uma conta que eu vou ter que pagar, espiritualmente falando, né? Isso vai se desdobrar em acontecimentos no meu dia a dia. Se eu pego esse boleto e eu vou lá com boa vontade, com gratidão e pago o boleto, eu saldo essa conta. Se eu quiser pagar o boleto, eu quiser procurar os boletos e pedir para Deus, pedir para o universo me mandar os boletos com antecedência e eu pagar com antecedência, é que nem pagar IPVA. Quando a gente paga adiantado, tem desconto. Então, ao invés de eu me ressentir das coisas ruins que acontecem no meu dia a dia, eu posso buscar lembrar da lei do karma. Eu estou colhendo frutos que são o reflexo das sementes que eu plantei lá atrás. Se esse fruto é amargo, não tem problema nenhum. Eu vou pegar esse fruto, esse boleto kármico, vou pagar ele o quanto antes, porque daí eu pago sem juros, pago até com desconto, e eu saldo o meu débito. E se eu faço isso com gratidão, além de eu pagar o boleto, eu estou plantando uma semente positiva, porque toda a gratidão é uma semente positiva. Então, olha que oportunidade que a gente tem todo dia, né? Recebo o boleto kármico, eu posso me ressentir do boleto, posso não querer pagar o boleto, ele vai se acumulando, vai vencer a conta, vai começar a incidir juros todos os dias, e cada dia que passar vai ficar mais difícil de pagar esse boleto. Vai se acumulando a dívida, né? Ou eu posso pegar e falar, beleza, Deus, me mande meus boletos que eu estou pronto para pagá-los. E vou pagar adiantado e vai ser mais fácil, mais fluido, vou pagar com gratidão. Então, esse é o processo mais fluido, vamos dizer assim, né? Menos dolorido.
esse é o jogo que realmente importa, a essência por trás da aparência. Por isso, todos os grandes professores nos ensinaram a focar em acumular riqueza no céu e não na terra. Então, não tem problema nenhum em acumular riqueza na terra, né? A questão é que, no fundo, a nossa conta corrente mundana, vamos dizer assim, a nossa conta corrente financeira, ela é impermanente, óbvio, ela é algo que vai passar, que faz parte da nossa vida. A gente pode acumular riqueza física, material, não tem problema nenhum com isso. Mas é legal a gente lembrar que a conta corrente que vai nos acompanhar para sempre, o que mais importa é a conta corrente espiritual. Essa continua depois do plano físico também. Então, ela exige um cuidado também, ou podemos ter um cuidado com ela. O karma positivo, então, é um crédito espiritual, karma negativo é um débito espiritual. Quando nos determinamos a quitar nossos débitos kármicos o quanto antes, temos a oportunidade de pagar nossas contas com descontos aliviando o sofrimento. É o que eu já expliquei, na verdade, né? Então, basicamente, a gente tem a opção de puxar o band-aid de uma vez só. Quando a gente está machucado, né? A gente coloca um band-aid, a gente pode pegar e arrancar esse band-aid de uma vez só e parece mais dolorido, mas resolve o problema de uma vez. Ou a gente pode deixar aquele band-aid ali por semanas e na hora que a gente for tentar tirar, a gente vai tirar bem aos pouquinhos, vai sair tirando todos os nossos pelos e vai ser mais dolorido. Então, basicamente, o textinho ali é o que eu já estava explicando, né? Isso mostra que existe uma misericórdia divina também, né? O tempo todo se manifestando, né? Então, de novo, né? A lei do karma não significa que tem um velhinho lá em algum lugar, lá no céu, julgando a gente, né? Aquele ali plantou semente ruim. Não é isso, né? Cada semente contém a redenção, cada semente negativa contém em si própria a redenção ali, né? Contém em si própria o perdão, a misericórdia, que é justamente esse processo. Toda semente negativa que eu plantei, ela automaticamente vai me dar duas oportunidades. A oportunidade de colher o fruto para que eu salde o meu débito e ainda a oportunidade de colher o fruto com gratidão, com amor, para que eu não só salde esse débito, mas pague esse boleto com amor e esse boleto se transforme num crédito. Então, é a misericórdia divina agindo, né, incessantemente também. Saldo de destinos kármicos. Então, conforme a gente vai acumulando nossos saldos kármicos, né, a gente pode ir ganhando consciência ou perdendo consciência. Lembrando que, né, os estados, a gente tem ali na tabelinha os estados de consciência, né, os nomes deles, né, os níveis em números, só para a gente ter um referencial, e a porcentagem de felicidade. Então, quanto mais consciente, mais feliz também. Então, é como se a tabela de consciência, ela também é uma tabela de emoções. Então, o que está mais para baixo são emoções negativas, o que está mais para cima traz emoções positivas, tá? Mas, por trás das emoções, existe uma consciência que permanece observando também, permanece meio que inabalada. Então, que é a nossa visão de vida, o jeito que a gente enxerga a vida, a nossa intenção primordial, o nosso karma, né? Os níveis de consciência, eles são o nosso karma também. O nosso karma, a nossa quantidade de karma positivo ou karma negativo vai setar o nosso nível de consciência também. Então, basicamente, quanto mais karma positivo a gente acumula, quanto mais a gente salda nossos débitos kármicos, mais consciência a gente vai ganhando, mais felicidade. Isso vai nos fazer experienciar, tanto aqui como em vida pós-física, diferentes destinos kármicos. Então, os karmas que a gente planta, eles vão nos trazer não só frutos, mas destinos kármicos. O que são os destinos kármicos? São os contextos de vida que a gente vai estar inserido. Não sei se está fazendo sentido a minha explicação aqui, que é um pouquinho complexo esse assunto, mas se ficar confuso, falem. Então, eu vou lá de baixo para cima para a gente compreender, tá? De 1 a 99 são os níveis de inércia, os níveis de caos por inércia. A gente vai ter os reinos que nas religiões vão ser chamados de demoníacos, os infernos, que são as intenções mais densas. Então, quando a gente planta intenções de tristeza, apatia, ódio, culpa, vingança, vergonha, insanidade, a gente está plantando sementes de um campo
energético, vamos dizer assim, infernal. E quando eu digo infernal, não é no sentido só pós-vida física. No momento que a gente planta essa intenção, naquele instante a gente está vivendo um inferno na nossa vida. E isso pode ser por um segundo, a gente pode sair desse estado infernal. Então, ali no mais, o rosinha mais forte ali, né, mais vermelhinho, ele é os níveis de caos, de desordem, de intenções negativas, por negligência, por inércia, por apatia, tá? Depois a gente vai ter os níveis ainda negativos, ainda inconscientes, de 100 até 199. Até trouxe uma subdivisão ali. Então, do 100 a 194 é o que normalmente na linguagem religiosa vai se chamar de satânico. São os astrais inferiores ou umbral também, como é dito no espiritismo. Esses níveis são níveis de caos também, mas por hiperatividade. Então, nos níveis de caos por inércia, que são aqueles mais baixos, o ser não vê solução para as coisas e planta intenções de negligência. No caos por hiperatividade, a gente planta intenções de querer controlar demais as coisas de uma forma hiperativa. Então, é a ansiedade, é a ganância, é a raiva, tá? Então, quando a gente planta ansiedade, ganância e raiva, a gente vai colher uma energia que é uma energia satânica, vamos dizer assim. Essas palavras são meio feias, né? Mas é porque elas correspondem a estados de consciência no dia a dia, né? Não tem nada demais também com a palavra em si. De 175 a 199 é o nível de consciência de orgulho, ou arrogância, soberba ou vaidade, que é o reino chamado de luciférico, que vão ser os anjos caídos, o reino da corrupção. Então, esse reino é o reino que a gente cai, é o tipo de energia no qual a gente cai quando a gente fica arrogante, quando a gente fica soberbo. Então, às vezes a gente está numa energia super positiva no nosso dia a dia, a gente pode observar isso em situações cotidianas, tá? Então, a gente está num relacionamento super positivo, a gente está feliz no trabalho, a gente está fazendo as coisas que a gente gosta de fazer. Aí, passa pela nossa cabeça um pensamento de tipo assim, nossa, eu sou muito bom nesse negócio, eu sou melhor do que os outros. Se a gente acreditar nesse pensamento, a gente cai nessa energia luciférica. Então, não é que esse pensamento, se ele passar pela cabeça, ele é errado. O pensamento, ele passa pela nossa cabeça. A questão tá, a gente acredita nele ou não. Então, é como se fosse um convite de se apresentou uma semente de corrupção. Se a gente pega essa semente e planta, a gente está plantando um nível de orgulho e isso vai fazer com que o nosso nível de felicidade caia também. Então, a gente tem, até na espiritualidade, nos estudos do Dr. Hawkins, ele fala de vários professores espirituais que se corromperam. Então, isso é muito comum também. Quanto mais a gente expande nossa consciência, isso é importante a gente saber, para quem tem a intenção de expandir sua consciência, né? Quanto mais a gente expande nossa consciência, mais tentações a gente recebe também. Então, os professores amorosos, os professores que têm um nível de consciência expandido, eles vão ser tentados pelos campos luciféricos, pelos campos corruptivos, vamos dizer assim. A gente viu isso com Jesus Cristo, quando ele estava no deserto, né, e foi tentado por Lúcifer, que é justamente esse campo, né, de, se você se curvar a mim, eu vou te dar todo o poder. Jesus Cristo negou, né, essa energia, negou esse convite e permaneceu dedicado ao divino, né? Mas esse convite ele se apresenta. Então, eu vou falar aqui não para julgar o ser, tá? Mas como um exemplo, tá? Um professor que aconteceu isso foi o Osho. O Osho foi um professor que ele tinha um nível de consciência, se a gente olhar ali na tabela, ele tinha um nível de consciência de 585, mais ou menos. Lembrando que a partir de 600 são os níveis de iluminação. Então, ele era um professor praticamente iluminado. E ele caiu em tentação. Então, ele se corrompeu e a consciência dele foi para 175. Então, a maior parte da vida ele foi íntegro. Inclusive, os livros dele calibram acima de 500. Eles são livros amorosos. Só que é importante a gente tomar cuidado para não colocar a fé no professor. Então, pode estudar, por exemplo, um professor desses, mas colocando a sua fé na essência do amor que o livro dele, que foi escrito em amor, calibra, né?
e não na figura do professor, que foi um professor que se corrompeu. Isso aconteceu com vários professores espirituais também, tá? Então, estou trazendo esse exemplo só para a gente saber, porque quanto mais consciência, mais tentação também. Então, isso acontece muito com professores de espiritualidade, onde os alunos, os discípulos começam a endeusar o professor, e o professor acredita que ele é o responsável pela mudança das pessoas, e não é. Só Deus pode mudar alguém. Não tem como o professor espiritual fazer alguma coisa na nossa vida. A Mari falou que adora o Osho. Eu também gosto muito do Osho, e os livros dele calibram acima de 500, então são seguros para a gente estudar, desde que a gente coloque a fé na essência da mensagem, não no professor, né? Eu gosto bastante também do Osho. Até hoje eu não vi nenhum livro dele calibre abaixo de 200. Eu acho que ele escreveu todos quando ele tinha uma calibragem mais alta, porque foi só mais pro final da vida dele que ele se corrompeu. Foi quando ele foi para os Estados Unidos, mais ou menos aquela época. E aí se vocês olharem no Netflix, tem um documentário, é bem interessante para quem quiser compreender, estudar sobre corrupção espiritual. Esse documentário é excelente, que é o Wild Country, que é País Selvagem. Wild Country era a região, na verdade, se não me engano, que ele construiu, o Osho construiu na Califórnia. Vou escrever aqui no chat. Ele construiu na Califórnia uma comuna, vamos dizer assim, uma comunidade espiritual. E ele liderava essa comunidade espiritual de pessoas que viviam dentro dessa comunidade praticando espiritualidade. Só que as pessoas começaram a colocar a fé deles no Osho, né, e não mais em Deus. Esse é o problema. Então, isso aconteceu recentemente com um professor brasileiro também. Eu não sei quem é o usuário, mas legal, muito esclarecedor. A corrupção espiritual vem velada e pode sugar a consciência pela vaidade. Sim. Esse é o processo, né? Então, é exatamente essa palavra, vaidade, né, que a gente pode observar. Então, sempre que surge a vaidade, a gente observa, né? Então, é importante a gente tomar cuidado com isso. A partir de 200 na tabela de consciência, a gente vai ter os níveis positivos, né? Então, quando o nosso saldo kármico é de 200 a 399, é o que a gente vai chamar de energias positivas. Então, a positividade mora aí, dos 200 aos 399. Reinos astrais superiores, céus, predominância do fazer e da construtividade por meio de emoções positivas. Então, quando a gente se conecta com essas consciências de 200 a 399, a gente busca contribuir, colaborar com o mundo, construir coisas, né? Ajudar outras pessoas. Então, essas são as intenções, né? E quando, ao final da vida física, a pessoa está nesses níveis de consciência, ela vai para o céu. Então, o karma tem total conexão com ir para o céu, ir para o inferno, né? Lembrando que céu e inferno estão aqui agora também, né? Então, como eu falei, a gente se conecta com uma consciência amorosa, a gente está no céu naquele momento, né? A gente se conecta com uma consciência vaidosa, a gente está no inferno naquele momento. De 400 a 499, reinos causais, predominância do fazer científico, construtividade, paraísos celestiais de forma densa. Então, tem muito a ver com o reino da ciência, como eu falei, né? São reinos onde, na literatura, em algumas literaturas espirituais, vai explicar que são reinos celestiais, onde os seres, por exemplo, pensam em alguma coisa, aquilo já se materializa, né? Não tem mais a densidade. Existe uma densidade ainda, mas não é como aqui no plano físico, que demora para construir as coisas. De 500 a 599 é o reino chamado de angelical. O plantio é prioritariamente de karma positivo, com foco em ser, amar, servir, paraíso de forma sutil. Então, abaixo de 200, o foco está muito no ter. A pessoa busca ter sensações positivas, ter posses, ter cargos. Do 200 ao 499, o foco está mais no fazer. E dos 500 em diante, o foco está no ser. Então, já não... O que é o foco no ser? É o foco na intenção. Onde o ser, né, a pessoa que está, né, a maior parte do tempo conectada com esses campos, ela entende que, na verdade, não é o que ela faz que importa, é quanto amor ela dedica ao que faz, que é a frase da Madre Teresa, tá? A Madre Teresa, só pra gente ter uma ideia, ela calibrava em 710 na tabela, tá? Nível extremamente alto.
cerca de 30 pessoas só calibram nesses níveis. Então, a Madre Teresa era uma, o Gandhi era outro, calibrava em 760, tá? Jesus Cristo, Buda, Krishna calibravam em 1000, Zoroastro também. Vou chegar lá já. Então, do 500 a 599 tem um desapego já da forma. Então, no pós-vida, é dito que esse ser, que tem esse saldo kármico de 500 a 599, ele já não vai para um paraíso celestial com tanta forma. A forma ela é uma forma muito sutil já. Porque não existe mais um apego ao corpo, à personalidade, à autoimagem. Dos 600 ao 999 é o que é chamado de processo de iluminação espiritual. O plantio é de karma neutro, que é aquilo que eu expliquei antes. O ser já não tem mais a intenção de eu preciso plantar tal semente. Essa intenção é rendida ao divino. Eu vou plantar o que Deus quiser que eu plante. A ausência de karma individual, paraísos celestiais sem forma. Então ali já existe o desapego da forma. Então o ser, nesse nível de consciência, ele já não tem a necessidade de viver com uma forma específica, porque ele entende que, na verdade, a vida ela não depende de forma, a vida ela nunca termina, ela não depende mais de uma forma específica. E já existe a ausência de karma individual. Então, esse ser ele responde pelo karma coletivo. Então, eu vou explicar um pouquinho do 1000 ali, vou explicar isso também, o que isso significa. Então, no 1000 a gente tem a vida eterna, como ensinou Jesus Cristo, ou Nirvana, como o Buda ensinou, ou Brahma Loka, como Krishna ensinou. Que é a conexão total com tudo que existe e já não existe mais nem a necessidade de karma, já não existe mais uma resposta ao karma. Então, quem é que pode plantar ou colher sem necessariamente responder à lei do karma? Somente os seres de consciência 1000. Jesus, Buda, Krishna e outros que também já existiram que a gente provavelmente não conhece, né? Esses são os conhecidos. Então, por exemplo, Jesus Cristo, quando se diz que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, é porque ele estava respondendo pelo karma coletivo. Jesus Cristo não tinha karma individual. Ele já nasceu sem karma, né? Ele era a manifestação do divino. Então, ele respondia pelo karma coletivo. Por isso que se diz que quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele aliviou os nossos pecados. Por que aliviou os nossos pecados, né? O que isso tem a ver com a gente, né? Porque existe o karma individual de cada pessoa e existe o karma da humanidade inteira. A humanidade inteira também tem o seu karma, né? O seu saldo, né? Espiritual. E aí, quando Jesus Cristo morreu na cruz, por exemplo, o saldo espiritual da humanidade subiu. A consciência da humanidade subiu. A conta corrente espiritual da humanidade subiu. Porque Jesus Cristo basicamente falou assim: Pai, tem uns boletos aí? Me manda que eu pago para essa galera aqui. Porque a galera tá com dificuldade de pagar os boletos. A galera tá meio enroscada aqui nas finanças espirituais. Então, eu tô aqui disposto a servir, a pagar esses boletinhos aqui da galera. Então, basicamente, o que Jesus Cristo fez foi isso, né? Segundo o ponto de vista aí da lei do karma. Vejam se faz sentido, né, gente, o que eu tô falando aqui. Tudo que eu falar que faz sentido, o mérito é dos professores, dos grandes professores. O que eu falar que não fizer sentido, que for ruim, karma do Rafael, tá? Que vai ter que colher depois. Se a gente simplificar a tabela de consciência, então, só trazendo uma simplificação do slide anterior, os azuis, karma positivo, os vermelhinhos, karma negativo. Depois mando para vocês também os slides para a gente ter um guiazinho com um resuminho aqui. Eu quis trazer aqui esse conteúdo que é de um professor de meditação chamado Goenka. Ele tem retiros, ele já faleceu, mas ele criou um modelo de retiro de meditação de 10 dias, que é o Vipassana, que é muito legal. Tem em vários locais do Brasil, não tem aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, mas tem em Curitiba, tem em São Paulo. E ele tinha uma linguagem mais budista. O retiro ele serve para pessoas de todas as crenças. Ele é ecumênico também, né? Mas ele tem uma didática um pouquinho mais budista. E ele explica que os nossos karmas negativos, eles podem ter 3 qualidades diferentes, tá? Que são essas 3 que eu trouxe aqui. Então, o Sankara ele é um fruto amargo que a gente vai colher. Ele é um karma negativo que a gente plantou que vai gerar um fruto amargo. Na linguagem do Goenka, esse professor, ele chama de Sankara.
E aí existem 3 qualidades de Sankara. O Sankara marca na água, que são apegos leves. Então, são pequenas inconsciências que a gente plantou que geraram uma marca na água. Assim, se a gente fizer uma marca na água, né, num lago, ou num copo, numa bacia de água, a gente vai ver que essa marca ela facilmente se desfaz, ela some, né? Então, são apegos leves, são sementes levemente negativas que a gente plantou e que se a gente simplesmente tomar consciência delas e perdoar, isso é um processo simples de ser reintegrado, simples de ser perdoado, é fácil de perdoar, desde que a gente queira, né? Depois a gente vai ter o Sankara marca na areia. É um apego um pouquinho mais profundo. Então, se a gente faz uma marca na areia, ela fica ali. Às vezes chega a chover e tudo mais e a marca continua ali. Mas, se a gente for ali passar o pé na areia, é relativamente fácil também de desfazer essa marca, né? Então, são os apegos ou ações relativamente densos. Podem ser transcendidos com uma dificuldade média. E o Sankara marca na pedra, que são ações muito inconscientes do nosso passado ou apegos muito densos que demandam grande consciência e amor para serem transcendidos. Então, quando a gente faz lá uma inscrição numa pedra, é difícil de apagar aquilo, né? Então, vai exigir uma dedicação muito grande, vai exigir um amor muito grande. É legal a gente olhar para isso, porque às vezes tem um assunto na nossa vida que é um assunto difícil, a gente pode lembrar que esse assunto é um assunto marca na pedra, não é que a gente é incapaz de resolver ele ou que a gente não é digno de alguma coisa. Simplesmente a marca é uma marca mais profunda, né? Uma mágoa mais profunda. Isso vai exigir uma dedicação maior, um tempo maior ali, às vezes, para a gente trabalhar isso, né? E é natural. Então, vai ter assuntos que são Sankara marca na água, vai ter assuntos que são Sankara marca na pedra e assim por diante. O Goenka falava muito de apego também, assim como o Buda, né? Então, o que gera essas sementes negativas também são os apegos a gente achar que as coisas devem ser de um determinado jeito e a gente querer que tudo continue daquela forma, a gente julgar que tal polaridade é boa, tal polaridade é ruim, como expliquei na lei do karma polarizado, né? Isso se desdobra na prática com apegos de yin e apegos de yang. Então, a gente tem essas 2 qualidades de energia no universo. O yin é o feminino, o descanso, a incerteza, a humildade, é a recepção, tudo que tem a ver mais com trazer para dentro, né? E o yang, tudo que tem a ver mais com colocar para fora, o masculino, o movimento, a tomada de decisão. Então, na tomada de decisão, por exemplo, a reflexão é yin e a decisão em si é yang. Na nossa vida, o descanso é yin, a ação é yang. Quando a gente tem essas 2 energias, usa elas duas, olha para as duas num assunto, né? E aceita as duas, a gente flui com o assunto. Quando a gente se apega a uma das energias, a gente começa a criar as marcas que eu mostrei aqui antes. Então, trazendo de novo aí talvez o exemplo da saúde que a gente estava comentando antes, né? Se eu me apego à energia yang, que é a energia da presença de algo, do prazer de algo, eu crio uma avidez, que é eu preciso estar sempre comendo coisas saborosas, né? Conforme o tamanho da minha avidez, eu vou gerando uma marca. Se for uma leve avidez, é uma marca na água. Se for uma avidez muito pesada, do tipo eu pautar a minha vida por comer coisas prazerosas, isso ditar todo o ritmo do meu dia, da minha semana, etc., eu vou criar uma marca na pedra, por exemplo. E aí, em algum momento, posso polarizar também, ir para o extremo oposto, e o extremo oposto me mantém preso ainda, numa polaridade de yin ou de yang. Então, para a gente entender um pouco melhor, a gente pode traduzir isso em avidez e aversão. Então, essa é uma linguagem também que vem um pouquinho mais do Buda, tá? Mas a gente pode traduzir aqui para o nosso dia a dia e contexto ocidental. A aversão é o yin que nega yang. Então, é o apego à ausência do desagradável. Eu não posso ter isso na minha vida. Ou eu não posso fazer isso. Eu não posso ser isso. Então, eu comentei do exemplo do tempo, né? Eu não posso chegar atrasado. Isso é uma aversão. Eu não posso ser o tipo de pessoa que se atrasa. Isso é uma aversão. Toda aversão, ela vai gerar uma compensação. Então, todo apego, a aversão é um apego à energia yang. A energia yin, desculpa. É um apego de afastamento. Então, é o yin que nega o yang. Eu preciso não ter isso na minha vida. Eu preciso não chegar atrasado.
Então, todo apego de uma polaridade vai gerar a compensação da outra polaridade. Então, para todo eu não posso ter isso, vai ter eu preciso ter isso. Eu não posso fazer isso, eu preciso fazer isso. Então, eu não posso jamais chegar atrasado. É uma aversão. Para essa aversão, vai existir uma avidez de igual intensidade, que é eu preciso chegar no horário. E isso vai gerando karma negativo. Então, na didática do Buda, ele falava que o apego é a origem do sofrimento. Quando eu me apego no yin, eu me apego no yang, eu sofro. Se eu observo yin, observo yang, eu danço com essas energias, a vida vai fluindo. Então, a aversão é a inércia que nega o movimento, é a ausência, o apego à ausência, é o desejo de afastamento. Eu não posso ter isso na minha vida, tá? Desejo de livramento. A avidez é o yang que nega o yin. É o apego à presença de algo prazeroso. Então, eu preciso ter bolo de chocolate na minha vida para sempre. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. É o movimento que nega o descanso, a presença que nega a ausência. E, como diz a lei do karma polarizado, a gente vai polarizando de um lado para o outro. Então, o que acontece na prática, né? A gente passa por um extremo yin, a gente vê que isso não traz felicidade e a gente vai para o extremo yang. Volta para o extremo yin, volta para o extremo yang. A tendência é que quando a gente experiencia os dois extremos e a gente vê que nenhum traz felicidade, a gente começa a largar esse pêndulo para que ele chegue num equilíbrio. Então, é o exemplo lá. Eu tenho uma avidez, por exemplo, que é um apego yang. Eu preciso comer bolo de chocolate todo dia. Isso é uma avidez. Eu tenho que ter o bolo de chocolate na minha vida. Eu não vivo sem o bolo de chocolate. O que eu estou fazendo quando eu acredito nisso, né? Eu estou pegando o pêndulo e segurando esse pêndulo no yang. Então, eu seguro ele ali por anos, às vezes, na minha vida. Isso vai gerar um sankara, vai gerar um karma negativo. Mais cedo ou mais tarde, eu vou perceber que segurar o pêndulo aqui não está me trazendo felicidade. Está ficando pesado segurar o pêndulo nessa polaridade. Aí eu vou soltar. Vou desapegar. Vou desapegar do bolo de chocolate. Quando eu desapego do bolo de chocolate, a tendência é que o pêndulo, eu estava segurando ele esse tempo todo, ele vai com tudo para o outro lado. E aí, normalmente, o que a gente faz é, quando ele chega do outro lado, a gente segura ele de novo. Só que agora no yin. E aí, agora eu crio um novo apego, que é o apego de eu não posso nunca comer bolo de chocolate. Até o momento que eu vejo que o não comer nunca bolo de chocolate também traz sofrimento. Às vezes eu tô na casa de alguém, a pessoa com todo o amor do mundo preparou um bolo para me receber, é aniversário dela, ela me oferece um bolo e eu nego e ela fica triste. Isso causou sofrimento para ela e para mim. Eu poderia comer esse bolo com amor, comer um pedacinho pequeno, isso não ia me fazer mal. Então eu desapego também do yin e aí eu permito que o pêndulo faça o movimento dele até chegar no equilíbrio. Observe que o equilíbrio não é a gente que causa o equilíbrio. A gente simplesmente observa o pendular. A gente simplesmente permite, solta o pêndulo dessa polaridade ou dessa, permite que ele faça o movimento dele, naturalmente, até ele equilibrar. Então a gente simplesmente observa e flui com a pendulação, vamos dizer assim. Deu para entender esse exemplo, gente? Podem ir comentando aí, tá? Se está fazendo sentido ou não. Então, a gente pode observar essas polaridades em várias áreas da vida. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? De uma ferramenta que a gente faz. Por exemplo, na saúde, né? O sono. Dorme muito é uma polaridade yin. Dorme pouco, polaridade yang. Então, eu fico muito ativo, yang. Eu fico muito inativo, yin. A gente pode ter essas qualidades em momentos da nossa vida sem se apegar a elas também, né? Mas se isso vira uma necessidade, eu acredito que eu preciso disso, aí eu estou criando um apego que vai me gerar um karma negativo. Na nutrição, despreocupado, metódico, né? A gente pode ir para as finanças. É a pessoa que tem um extremo economismo, extremamente econômica ou extremamente consumista. Então, ali a gente pode ir observando em várias áreas da vida as polaridades também. Bom, trazendo já um pouco... Até agora eu trouxe aqui para a gente observar, né, um pouco da lei do karma, seus desdobramentos. Agora, para a gente se encaminhando para uma parte mais final, eu queria trazer também algumas
nuances, talvez, que a gente possa observar, algumas coisas talvez um pouco mais avançadas, não sei se seria essa palavra, para a gente observar também, que às vezes coisas que também trazem um plantio, que às vezes a gente está plantando semente sem perceber. Uma coisa que a gente planta semente sem perceber é quando a gente interfere na vida de outras pessoas. Então, dentro da lei do karma, se diz também que quando a gente interfere em algo, a gente se torna responsável pelo karma que virá daquele algo. Então, é meio Pequeno Príncipe, né? Hoje eu estou citando o Tiririca, a Madre Teresa, Pequeno Príncipe, coisas aleatórias, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu te tornas eternamente responsável, karmicamente também, por aquilo que interferes. Então, quando a gente interfere na vida de alguém, a gente interfere em algum movimento da natureza, algum movimento da vida de algum ser, a gente também vai responder junto com ele pelos karmas, pelas ações que ele fizer, as intenções que ele tiver com aquilo. Por isso que é muito importante a gente se aliar a pessoas íntegras também na nossa vida, né? E a gente tomar cuidado com as interferências. Então eu trouxe aqui pra gente, vou ler rapidinho, uma letra de uma música de uma banda que chama For Fun. Essa letra, essa música calibra em 538, que é um nível de consciência bem expandido, de amor, quase amor incondicional. E fala do cuidado com a interferência. Então fala assim, observem como ele fala da essência e não da forma, tá? Espero que me entendam, que não me ofendam e nem me prendam. Eu vim com a melhor das intenções. Tá usando essa palavrinha, né? Que eu falei bastante, intenção. Sigo por trajetória que corre em freno em rumo à glória, mas tenho algumas considerações. Não vou levantar bandeira que delimite qualquer fronteira e nem concordar com tudo que se diz por aí. O que ele está falando? Eu não vou ficar nem yin nem yang, eu não vou ir para os extremos. Então eu não vou ficar levantando bandeira, tem que ser yang, tem que ser yin. Isso não significa também que eu não vou me posicionar. Então, a não interferência, ela não tem a ver com a ausência de posicionamento. A não interferência, ela é um discernimento de, será que eu devo me posicionar ou não? A gente tem a mania na nossa vida de, para tudo a gente tem que se posicionar. Eu tenho que ter opinião sobre tudo. Tudo que acontece ao meu redor, eu tenho que ter uma opinião, eu tenho que ter um julgamento, eu tenho que interferir na vida das pessoas da minha família, dos meus amigos. E, na verdade, todo tem que, ele é falso. Então, eu não tenho que interferir. Eu posso interferir se eu sentir que isso faz parte do meu caminho. Se eu sentir que a vida está me pedindo isso, que o universo está me pedindo isso e que isso vai servir ao bem maior. Então, eu não vou nem ser a pessoa que fica levantando bandeira e interferindo em tudo, se posicionando em relação a tudo, e também não vou ser a pessoa que vai ficar em cima do muro em relação a tudo. Eu acho muito interessante observar que quando a gente estuda seres amorosos, consciência de amor, de compaixão, de paz, a gente vê que eles se posicionam nos assuntos não por opinião pessoal, mas pelo que o contexto está pedindo. Se o contexto está muito yang, a pessoa traz uma energia yin. Se o contexto está muito yin, a pessoa traz uma energia yang. Então, não é uma preferência pessoal de tem que ser assim ou tem que ser assado. Se o país está com uma política muito voltada para a direita, a pessoa traz uma energia de esquerda e vice-versa. Se um ambiente de trabalho está muito apático, está muito yin, muito descansado, a pessoa traz uma energia yang. Se o ambiente está muito yang, está muito agitado, a pessoa traz uma energia yin. Então, essa é a intenção dos seres que não estão apegados à forma, que estão comprometidos com servir o bem maior e não servir a forma. Eu preciso ser yang, eu preciso ser extrovertido, eu preciso ser introvertido. Na verdade, eu vou ser o que o contexto pedir. Para tudo existe um oposto, não se discutem questões de gosto, cuidado a interferir. A Tamara está falando, Rafa, às vezes a interferência pode fazer o karma do outro virar o seu karma também, não? Eu acho que é um pouquinho do que essa música fala também, né? A gente, às vezes uma pessoa tá fazendo algo que é plantando uma semente negativa e a gente acha que a gente precisa participar de tudo na vida de todos, e a gente acaba entrando nesse plantio junto com a pessoa, né? Não sei se foi isso que a Tami quis dizer, mas enquanto a gente não interfere, a gente está neutro. Nosso karma em relação àquele assunto é neutro. Às vezes, na tentativa de plantar uma semente positiva, a gente interfere no assunto e aquela pessoa
a qual a gente está interferindo, ela está com uma intenção negativa sem a gente saber. Aí a gente vai colher karma negativo junto com ela, a gente vai colher fruto negativo junto. Então é mais ou menos isso. Por isso que a gente não precisa querer ser o salvador, né? Quando a gente tenta ser o salvador do mundo, porque eu estou buscando expandir minha consciência, aí eu quero resolver os assuntos da minha família, eu quero ajudar todo mundo, eu quero salvar a minha família, eu quero salvar as pessoas, aí eu caio em vaidade, que é o nível de orgulho, né? Lá que a gente viu 175 a 199. A Tamara tá falando, vejo nas questões familiares isso se faz mais presente, né? Às vezes a gente tem um familiar que está passando... A gente tem 2 familiares, por exemplo, que estão discutindo entre eles. E a gente acha que a gente tem que interferir e resolver o problema dos 2. E às vezes isso é um karma deles. Então não necessariamente a gente precisa intervir. A gente pode deixar eles resolverem esse karma deles, né? Se a gente interferir e a nossa interferência fizer com que as sementes negativas deles se espalhem mais, a gente vai colher os frutos negativos junto com eles daí. Então essa é um pouco da lei da não interferência. Para tudo existe um oposto, não se discutem questões de gosto, então cuidado em interferir. Então, cada pessoa, ela tá yin ou tá yang, eu tenho um karma que faz parte da curva de evolução dela. Não cabe a nós julgarmos se isso é certo ou errado. Não existe errado no universo. Tudo que está acontecendo tem um motivo para acontecer. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado a interferir até na decisão de uma pessoa. O Dr. David Hawkins, ele fazia as calibragens, né? Dos níveis de consciência e também para discernir intenções, discernir decisões também. E às vezes uma pessoa pedia para ele calibrar alguma coisa e ele falava, eu não vou calibrar para ti porque eu não quero interferir no teu karma, eu não quero interferir na tua decisão. Então toma a tua decisão, eu não vou interferir nisso, porque se eu interferir, tu vai ter que pagar esse karma de outro jeito. Eu não vou estar te ajudando, vou estar te atrapalhando. Então é meio aquela história, quem não ajuda não atrapalha, né? Às vezes o melhor jeito de a gente ajudar alguém é não interferindo. E esse nível de consciência dessa música, em torno do 525 ao 540, é um nível que busca essa intenção de, será que é bom interferir nesse momento ou é melhor eu não interferir? Então essa é uma dúvida íntegra que a gente pode manter na nossa vida, de interferir ou não interferir, um não é melhor que o outro. Eu posso ter esse discernimento, buscar esse discernimento. Então, sabe-se lá porque tudo é assim, mas nem poderia ser de outro jeito. O mundo como hoje vemos é aquele que concebemos. Então, o mundo que a gente enxerga é o mundo que a gente criou na nossa mente. Então, tudo nesse instante se faz perfeito. É o mundo que a gente criou, o mundo que a gente plantou, né? Com as nossas sementes também. Foi só com uma certa idade que compreendi que a dualidade é a didática usada pelo céu. Então, yin e yang parecem opostos, mas na verdade eles são uma coisa só. É uma didática divina para que a gente desapegue da forma, né? E busque a essência. E aí, enfim, ele segue, né? Repetindo ali o refrão também da música. Então, a intenção é de não interferência, a intenção é de buscar esse discernimento. Dez inconsciências cotidianas. Acho que esse até... deixa eu ver. Opa. Esse é o último slide de conteúdo, na verdade, que eu trouxe. Então, para a gente já ir encerrando, depois vai ter uns outros slides que eu vou deixar para quem quiser estudar também e olhar. A Mari está perguntando como é feita essa mensuração na escala. O Dr. Hawkins ele explica nos livros dele, mas é basicamente a partir de uma ciência chamada cinesiologia, que é uma ciência de resistência muscular. Então, eu vou explicar só bem básico, tá? E aí, para quem quiser, a gente pode passar mais informações sobre isso, ou pode olhar nos livros do Dr. Hawkins também, o Dei Sharir, eu sei que algumas pessoas aqui têm, ou Poder versus Força também. O nosso corpo, ele responde positivamente ou negativamente a estímulos. Então, tudo aquilo que é positivo, é pró-vida, que nos faz bem, deixa a nossa musculatura forte. Então, o teste geralmente é feito no braço, entre 2 pessoas. Quando tiver um estímulo positivo, o braço fica duro e ele não baixa. Um estímulo negativo vai fazer o braço ficar fraco e ele vai baixar. Independente da pessoa tentar segurar o braço forte ou fraco, ele vai ficar mais fraco ou mais forte e dá para ver a diferença. Isso começou a ser estudado já faz muitos anos, mais de 100 anos, não, ou mais ou menos uns 100 anos,
com algumas substâncias. Então, a pessoa, ela comia alguma coisa ou ela era exposta a uma substância e os médicos, os cientistas, iam acompanhando se o corpo dela ficava forte ou fraco. Então, por exemplo, vitamina C natural deixava a pessoa com a musculatura forte. Vitamina C artificial deixava a musculatura fraca. Isso tem várias outras correlações no corpo. É possível ver na pupila também, é possível ver de outras formas também, né? Então, essa foi a descoberta inicial. Depois disso, se descobriu que não era só com substâncias, era com outras coisas, qualquer tipo de estímulo. Então, músicas que tinham uma vibração positiva, que na tabela de consciência é o 200 para cima, elas faziam a musculatura ficar forte. Músicas negativas faziam a musculatura ficar fraca. Aí foi se descobrindo que se a gente mantinha pensamentos positivos, isso fazia a nossa musculatura ficar forte. Pensamentos negativos fazia a nossa musculatura ficar fraca. Também. O que o Dr. Hawkins descobriu de diferente a partir dessa técnica é que a verdade ou aquilo que é pró-vida também faz a gente ficar forte e a falsidade ou a ausência de verdade faz a gente ficar fraco. Então ele começou a discernir aquilo que é verdadeiro ou pró-vida, que está acima de 200 pelo teste muscular, e aquilo que está abaixo de 200 pela fraqueza muscular, né? Começou a discernir com forte e fraco, presença e ausência de verdade. E isso setou a diferença entre o acima de 200 e abaixo de 200 na tabela. E depois ele descobriu que era possível medir em vários níveis também. Então é basicamente isso. Não sei se deu para entender a minha explicação. É um pouco complexo, apesar do teste em si ser simples, mas o estudo ele foi, enfim, um longo estudo complexo, né? Então existe o Poder versus Força, que é o primeiro livro dele, que é resultado da tese de pós-doutorado dele, onde ele fez milhares de calibragens com equipes de calibradores, fazendo essas calibragens para ir comprovando isso cientificamente. Então, basicamente, aquilo que vibra positivo deixa o nosso corpo forte, aquilo que vibra negativo deixa o nosso corpo fraco, e quanto mais positivo, mais consciência na tabela, então mais os numerozinhos sobem. Enfim, se depois tiverem dúvidas, também dá para... a gente pode compartilhar aqui os livros do doutor e também outros materiais, tá? Vou deixar aqui o nome do livro que a gente costuma recomendar, que é o Deixar Ir, que ele é mais convidativo, geralmente. É um livro leve, agradável de ler. 10 inconsciências cotidianas. Eu trouxe aqui só para a gente ter um guiazinho de pequenas coisas que a gente faz, às vezes, no cotidiano, que a gente acaba, sem querer, plantando karma negativo também. Então, todas essas coisas, elas, por si só, elas já calibram abaixo de 200. Então, elas são intenções negativas, tá? Fofocar ou falar mal de alguém, às vezes a gente faz sem perceber, né? A gente está plantando semente negativa. Ser cúmplice de fofoca tem a ver com o que a gente estava falando, né? Quando a gente participa de alguma coisa, mesmo que não seja a gente que está fazendo a ação, a gente vai colher o karma junto. Então, se uma pessoa está fazendo fofoca e a gente meio que está permitindo isso, a gente está no mesmo ambiente, e a gente, sei lá, fica meio que engajando, mesmo sem querer, mesmo silenciosamente, ou a gente está ouvindo e está gostando, não está participando, a gente não está falando, mas a gente está ouvindo e está meio que gostando. Isso vai fazer com que a gente também colha junto esse karma. Mentirinhas brancas ou omissões. Omissão no sentido de negligência, né? Eu omiti uma coisa que eu sinto no meu coração que deveria ser falada, né? Não no sentido de eu não falar uma coisa que não precisa ser falada. Interferir na decisão de outros, é o que a gente falou, isso pode ou não gerar um karma negativo. Então, eu interfiro na decisão de outro, eu vou colher o karma junto, né? Se a decisão da pessoa é uma decisão corajosa, disposta, amorosa, racional, eu vou colher karma positivo com ela. Se é uma decisão vaidosa, medrosa, gananciosa, eu vou colher o fruto negativo. Consumir produtos piratas é uma coisa que a gente muitas vezes não se dá conta, né? A gente acaba consumindo meio, sei lá, por hábito ou nem percebe, né? E é um karminha, às vezes, negativo que a gente está plantando, né? Salvo casos muito específicos. Enfim.
Mas, de modo geral, é uma energia negativa ali também, né? Que a gente está se conectando, né? De uma corrupção. Usar privilégios que não tem direito também é uma energia de corrupção. Então, usar carteirinha de estudante sem ser estudante, por exemplo, né? Às vezes a gente também não se dá conta, como isso é comum, às vezes, de fazer no Brasil, né? Então, é uma coisa que a gente pode tomar um pouquinho de cuidado também. Reclamar, que é o que a gente já falou, clamar de novo, né? Replantar o karma negativo. Então, já tinha um karma negativo, ao invés de eu buscar pagar esse débito, esse boleto, eu acabo reclamando, eu replanto o karma negativo. Tomar méritos para si, ego, tem a ver com o que a gente falou dos professores espirituais ali, né? Quando a gente ajuda alguém e essa pessoa evolui, ou ela tem um desdobramento positivo, e às vezes ela vem até nos agradecer. Se a gente acha que a gente individualmente fez isso, a gente acaba caindo em vaidade e às vezes a gente fez uma coisa que era super boa pela pessoa, e aí ela vem agradecer e a gente se envaidece e está plantando uma sementinha negativa também. Então, um alto desafio que é interessante a gente praticar é render todos os méritos ao divino, ao universo, à vida. Então, todo mérito que vier, tudo que alguém falar, nossa, tu me ajudou com isso, graças a ti eu consegui tal coisa, a gente não precisa manifestar verbalmente isso, a gente agradece a pessoa, mas no nosso coração a gente rende isso ao divino, a gente repassa esse mérito para o todo. Julgar mentalmente ou verbalmente, né? Então, o julgamento, ele também vai gerar um karma negativo. E, às vezes, a gente esquece, julgar e falar mal de si mesmo. A gente fala mal de nós mesmos. Às vezes a gente fala, não, eu não fofoco, né? Mas a gente, às vezes, se diminui, se autodesvaloriza, a gente fala mal de nós mesmos. Isso também é uma inconsciência. Então, não é necessário, a gente pode abrir mão disso. Eu trouxe aqui para a gente finalizar, eu não vou ler isso aqui, eu vou deixar para quem quiser ver depois. Esse é um conteúdo que o Dr. Hawkins calibrou. Ele foi escrevendo isso e calibrando. Então, o Dr. Hawkins, nos livros dele, ele escrevia o livro inteiro, e aí ele tinha uma equipe que trabalhava com ele, eles iam calibrando o livro todo, para ver se tinha algum erro. Então, por exemplo, teve um livro que ele escreveu, que ele, sem querer, ele estava dando um exemplo de pessoas famosas que morreram de overdose, artistas que morreram de overdose. E ele citou John Lennon. E aí a equipe dele estava calibrando aquele capítulo, e o capítulo tinha uma calibragem abaixo de 200. Era um capítulo falso. E eles foram calibrando página por página para ver onde é que estava a falsidade e chegaram num parágrafo que dizia isso, que o John Lennon tinha morrido de overdose. Aí eles viram que, na verdade, aquela informação estava incorreta, que ele tinha morrido assassinado. Aí eles trocaram a informação, tiraram o nome dele daquela lista, e aí a página, o parágrafo, a página, o capítulo voltou a calibrar positivo. Então o Dr. Hawkins, ele ia escrevendo os livros dele e calibrando o nível de verdade dos livros, tá? E das frases que ele estava colocando ali. E esse trecho é um trecho que ele foi calibrando com a equipe dele, e é um trecho que calibra em 1000, calibragem máxima. Então, para quem quiser estudar, é um conteúdo bem legal. Qualidades mais valiosas para um buscador da verdade espiritual. Ele dá várias diquinhas ali que a gente pode seguir para a gente expandir a nossa consciência. Eu não vou ler agora, né, porque é extenso, mas aí quem quiser pode estudar depois. Era isso que eu tinha de conteúdo, gente. Vou abrir para quem quiser compartilhar, contar causos, ou também se ficou alguma dúvida, né? E provavelmente daqui a um mês, a intenção é que a gente se reúna de novo, mais ou menos nessa frequência. Acho que era isso que eu tinha para passar. Será que o próximo encontro vai ser presencial? Vamos ver, né? Será? Não sabemos, né? O que vai acontecer. Um mês. Até queria aproveitar, né, compartilhar, né? Por enquanto a gente foi escolhendo os temas, né? Mas a gente pode construir juntos também. Então, se tiver sugestões de temas para a gente falar, para a gente debater juntos, a gente pode falar juntos, né? Então, é minha primeira vez aí Beleza? com vocês aí. Tá meio frio aqui, né? Começou a vir o inverno. Pois é. Mas, então a Mari tinha me convidado e, nossa, eu achei muito bom, assim. Achei os assuntos que foram tratados e da maneira que foi abordado. E, tipo, nossa, quando falou de Forfã, já me ganhou, assim. Eu falei, caraca, Forfã é sensacional. E, muito bom. Eu
só queria dar o meu feedback aqui, que realmente foi algo que me fez, em vários pontos, assim, repensar muitas coisas, muitas atitudes, muitas ações, assim. E tomara que passe isso logo para que tenha encontros presenciais e eu possa estar aí participando junto com vocês. Legal, massa. Valeu pelo feedback. Vamos ver, né, se rola presencial nos próximos aí. Muito bom. Obrigado. Até esse último ali, os 10 inconsciências, são coisas que a gente faz, tipo, muito. Toda hora, né? Sem perceber, né? Sim. Imprimir a listinha, deixar. Eu vou imprimir para toda vez que fizer, opa, não dá, não pode. Sim, e até... esse dos atrasos também, tipo, que tu acaba te martirizando pelos outros, assim, né? Tipo, por uma atitude que não é tua, tu acaba sofrendo, né? Tipo, na real, tu não tem que ter peso nenhum sobre ela, né? É totalmente a ação de outra pessoa que tá influenciando em ti mesmo, né? Então, sim, tu acabar tendo um sentimento negativo numa atitude externa, né? Que não tem controle, né? Isso. Sim, verdade. Muito bom, galera. Sim, até ali das inconsciências, né? Um tempo atrás eu comentei esse da pirataria, né? Um amigo meu até zoou, né? Tava acompanhando e tal, uma palestra, eu comentei isso, ele até falou: o Zé não consome nem conteúdo pirata, né? Que certinho, né? Eu falei, não, na verdade não é isso. É que o karma ali, né? Então acho que eu prefiro não colher esse karma, né? Mas às vezes consumo sem querer, sem nem perceber também, né? O cara vai assistir um filme e, deixa eu procurar aqui na internet que eu não achei no Netflix. Aí às vezes tá plantando ali o karminha. Galera, acho que é isso aí. Não sei se vocês têm algum comentário a mais, questões. Não, foi muito bom, bem complexo de absorver todas as informações, mas foi bem bom. Legal, fico feliz, que bom. Depois a gente compartilha ali os slides também no grupo. É isso então. Beijo, gente. Tá na hora de almoçar já. Na hora Até mais. Um bom fim de semana aí pra vocês. Bom fim de semana aí para todo mundo. Rafa, só agradecer aí pela palestra, muito boa e realmente faz muito sentido todas essas coisas aí no dia a dia. Valeu por mais essa. Legal, valeu, Simone. A gente que agradece a participação aí de todos. Obrigadão. Bom final de semana a todos e a gente avisa nos próximos. Se tiverem sugestões de temas, podem avisar também, que a gente vai escolhendo juntos. E vamos ver se o próximo sai presencial, senão a gente faz online de novo. É isso aí. Um abração a todos. Tchau.